E, Elozinha, você era da época do caderno de caligrafia? Eu era, mas assim, não sei se a minha letra ficou tão bonita assim. Porque na época a gente tinha aula e prova, né? Ah. Tinha letra de forma, letra de mão, daí tinha que fazer uns negócios assim. Eu gostava. É, sua letra é bonita? Não sei. Vou Será, deixar assim gente? no Eu ar. tô curiosa, eu quero saber. Quem sabe? Eu Quem quero sabe? saber, Quem gente. sabe? Vamos começar a papear? Vamos. Vamos trazer nosso especialista para dar umas dicas pra gente. Por favor, eu Então preciso tá. disso, Eu porque também eu quero preciso. melhorar minha letra. Eu também. Então, ó, me diz uma coisa, com que frequência você pega uma caneta, um pedaço de papel e escreve algo, hein? Faz tempo que você não escreve uma carta? Sabia que ao escrever à mão, o nosso cérebro ativa várias áreas ao mesmo tempo e cria uma rede intensa de comunicação? É, e enquanto a tecnologia avança e quase tudo cabe na tela do celular, a digitação ganha espaço e a escrita à mão, que não é estimulada com frequência, tende a enfraquecer junto com ela a nossa criatividade, a nossa memória e até a forma como pensamos. Afinal, escrever também é uma forma de sentir, organizar e até desacelerar. É verdade. Então agora é hora de saber qual a importância da escrita à mão. Quem nos explica é a pedagoga Maria Malerba. Eu amo receber ela aqui. Venha, linda! Tudo bem, Maravilhosa. Bem-vinda! Ah, que gostoso! Que abraço bom! Tudo bem? Ela não é maravilhosa? Olha que abraço. Maravilhoso, gente. Que abraço gostoso. Já que é dia do abraço, já chega Eu tô no meu assim, dia né? também, Gabi. A gente Então é vai o nosso disputar dia. isso. Hello. Duas, Que gostoso. duas abraceiras, fica à vontade. onde eu posso, E dessa isso. vez nós estamos aqui juntinhos. Pois é, eu Das gostei. outras desse vezes a novo gente ficou mais layout. separada, né? É, ficou E agora a gente ficou bom. tipo sala de casa mesmo. Nossa, não me segura. Olha, vamos lá. gostoso. Estamos É, falando. vamos. Vamos, né? Aqui, foco. Estamos falando da escrita. Sim. É um hábito que a gente foi perdendo por causa da tecnologia. Sim, sim. E eu comentei que antes a gente tinha a questão do caderno de caligrafia. Hoje em dia eu nem sei se tem ainda. Tem algumas metodologias que trazem o caderno de caligrafia, mas a gente já está começando a organizar ele em outro lugar. Tá. Né? É um lugar quando a gente percebe que a criança tem uma dificuldade, que ela precisa desse caminho para uma expressão, porque a gente tem que lembrar que a escrita é expressão. Então ela precisa ser entendida. A criança precisa entender a própria letra. Então aí, nesse momento, entra esses cadernos como um apoio, não mais como um lugar tão rígido, numa exigência que tinha antigamente. Então hoje a gente já consegue organizar melhor os métodos para entender o porquê deles e atingir profundamente o caminho. Entendeu? Maria, mas por que a escrita é tão importante para o nosso cérebro? Conta pra gente. É muito legal, porque a gente eu tenho uma fala que eu tenho usado nos dias de hoje, que a gente entendeu que a tecnologia é muito importante, mas a gente precisa de crianças sem a tecnologia para organizar a tecnologia depois. Sim. Então a escrita é importante porque a gente tira essa parte toda tecnológica e entende que a criança primeiro ela vem do sentir, ela vem do gesto. E a escrita faz esse caminho. Quando a gente ativa a escrita, quando a gente trabalha esse processo de aprendizagem da escrita com as crianças, elas entram num movimento que é primeiro sentir o mundo, interpretar o que elas vivem, trabalhar o gesto, o ritmo, o movimento. E as conexões neurais que você faz quando você está se organizando para esse tipo de aprendizagem ou quando você está executando esse processo da escrita, você não atinge quando você está simplesmente numa digitação. Então existe toda uma parte de conexão neural muito mais completa. E o cérebro é igual um músculo. O que você não exercita, não cresce e definha. Treinável, né? Exato. E hoje eu vejo, ao mesmo tempo que a tecnologia cresce muito, as pessoas tentando colocar as emoções no papel. E que eu acredito que seja algo muito incrível e que a gente consiga muitas vezes expressar um sentimento que está dentro de nós. Sim. E que na fala seja mais difícil ou na digitação. Tem um caderno ali de emoções, um diário. E os adultos mesmo fazendo isso. Exato. Um momento de conexão, né? Existe até uma técnica que vem muito também da psicologia analítica do Jung, né? De você acordar e escrever as primeiras coisas que te vêm.
muito sobre sonhos também, né? O Jung sempre trabalhava muito isso sobre sonhos. Quando eu estou na faculdade, eu oriento às vezes meus alunos. Você quer se organizar? Escreve, traz isso para o papel, porque é isso. As conexões que você vai fazendo quando você vai trabalhando a ação da escrita trazem para você um vórtice de organizar também o seu sentir. É como se fosse assim, a gente tem alguns impulsos, que são os impulsos de vida nosso. Um é o pensar, o outro é o sentir e o outro é o agir. Então, quanto mais a gente integra pensar, sentir e agir, mais a gente consegue se colocar e para aprender e para se organizar. Sim. Ai, maravilhoso, né? Acho que pra gente, hoje em dia, pra gente é muito mais fácil a gente pegar um caderninho, ir lá, colocar os nossos pensamentos, se organizar. Mas agora, a criançada já tem um acesso à tecnologia muito mais fácil. Como os pais podem fazer para essas crianças se organizarem estimular, também, né? Estimular isso e fazer elas se organizarem nos pensamentos. Olha, a primeira coisa que eu sempre falo é que a gente precisa entender que os pais precisam fazer, mas a gente precisa entender que essas crianças aprendem por imitação. Então, a principal coisa que essas famílias precisam, que elas entenderam que é a importância da escrita, elas aprenderam que isso é um exercício cerebral que aumenta as suas conexões, que aumenta a sua elaboração crítica, a primeira coisa é você escrever. E a primeira coisa é você estar junto com a criança e criar movimentos juntos, porque a criança aprende por imitação. Então, um caminho que eu acho super gostoso é escrever carta. Todo mundo tem alguém que ama e que não está perto de você. Eu tenho certeza que tem uma avó, uma tia, um primo que você sente saudades. Então, trabalhar isso nas crianças, vamos se expressar, vamos falar com a vovó, vamos falar com o seu priminho, vamos escrever uma carta. E vai no correio levar a carta. Ai, que demais. Não, que quando a gente trabalha isso na escola, a gente dá um gatilho. Inclusive, tem um pedagogo que foi muito famoso, Loris Malaguzzi, que é um dos fundadores da Reggio Emília. E ele, um dos gatilhos dele de percepção, de aprendizagem, foi essa. Ele começou a ensinar as crianças a escrever cartas, alfabetizando elas. Então, ele usou as cartas para alfabetizar, porque ele percebeu que quando para a criança tinha um propósito, tinha um porquê, ele acionava mais conexões e aquilo funcionava de uma maneira mais eficiente. Então, para a criança tem que ter um porquê. Por que eu vou me expressar no mundo? O que é isso? Porque escrever não é só escrever. A gente esquece disso. Existe uma elaboração antes, que é o mundo das formas, que é o ritmo, que é a postura, a respiração. Então, às vezes, a caligrafia entra aí. É o lugar de você se colocar no mundo, é a sua ação. E quando você age junto, você apreende mais. Você está falando disso, da estimulação, eu lembro que o meu avô tinha uma lousinha no fundo de casa. Era uma lousinha pequena, mas eu lembro que a gente tinha ali, chegava da escola e a gente sempre escrevia alguma coisa. E era um momento tão gostoso. Eu lembro que depois, né, quando meus avós se desfazer, aquela casa já não existia mais, né? Eu lembro que eu olhava para aquela lousa e ficava tipo, meu Deus, que dor de deixar ela, porque me trazia tantas memórias afetivas e era algo tão bom e tão lúdico. E é isso. Tudo que a gente quer fazer com a criança, a gente vincula com memória afetiva. Então, por exemplo, a minha filha mais velha, desde pequenininha, ela adora fazer mala. Mala? Mala, ela adora, ela adora fazer mala. A gente tem algum pretexto, ela quer fazer ela quer fazer dos irmãos, ela vai. E daí o que eu fazia quando ela era não alfabetizada? Eu desenhava as roupinhas para ela ir olhando e fazendo a mala. E daí, depois de um tempo, ela começou na alfabetização, eu usei aquilo para a escrita. Então, eu ia escrevendo com ela a listinha da mala e ela ia fazendo. Esses dias eu cheguei em casa, ela estava com a lista de todos os irmãos e as irmãs que já eram alfabetizadas, ela escrevendo e o menininho mais novo meu, que não era, ela estava desenhando as meinhas. Então, esse é o processo. Então, quando a gente quer trabalhar a escrita em casa com as crianças, é o processo afetivo que funciona. Então, funciona para algumas mães, eu já vi, escrever os sonhos à noite. Tem criança que tem pesadelo, tem criança que tem dificuldade com o sono. Escreve como você se sente. As crianças adoram ter esses livrinhos, esses diários. Ou escreve lista de supermercado, é um caminho super legal. Vamos no supermercado junto, mamãe precisa de você. Escreve a listinha comigo, vamos sentar aqui. Você vai lendo a lista enquanto eu estou empurrando o carrinho. Então a criança, quando você traz esse lugar para o adulto como exemplo e para o pertencimento, lembra, você integra pensar, o sentir, a conexão e o agir. Você está dando um lugar eficiente que está funcionando na casa para essa criança. A gente tem tanta memória, né? Eu lembro de caderno, de ter que escrever os cadernos e você tinha lá a caneta rosa, a caneta azul, e daí grifava e fazia tudo isso com um momento de prazer, né?
Falando em resgatar memórias, olha só o que chegou aqui pra gente. É o Paulo que a gente acabou de falar, Elozinha. A gente pediu e A ele gente mandou pediu e ele aqui, mandou. né? Que ele Olha gosta que de escrever lindo. no caderno universitário, oração, pedidos santos. E ele mandou aqui que ele falou que ele gosta de escrever com caneta de pena. Ah, gente. Olha que Belíssimo. maravilhoso. Não, e olha a Isso. caligrafia dele também, E né? é isso. Impressionante. É isso. A gente tem que entender que é expressão. É. Então, você vê um trabalho que eu acho super legal, vocês querem? Queremos, vamos lá? Vamos lá, ó, temos aqui. Eu quero saber Ah, se a Gabi tem a letra bonita. Não, mas peraí que porque ela vai assim, ver. ó, Não, vou primeiro receber a aula. E daí, Não. depois da aula, eu posso assim, escrever. Eu não quero trabalhar esse movimento de aula, porque eu acho que esse é um ponto que a gente se limita muito. Tá. Tem uma frase do Manuel de Barros que ele fala muito isso. Por que eu escrevo bem? Não é que eu escrevo bem, é que eu me divirto escrevendo. E a gente tem essa tendência de falar, ai, minha letra não é bonita, ai, eu não sei escrever direito. Sim. E isso acaba bloqueando. O que a gente tem que entender é que quando a gente trabalha um movimento expressivo, é sobre se expressar. É a gente, é a nossa Exato. característica, né? Exato. É aquela então, letra que é isso nossa. que é mais importante. Tá. Então, quando Tô a me gente vai sentindo pensar, inspirada. exato. Quando a Empoderada. gente vai Vamos pensar lá. na escrita, o que é gostoso? É a expressão. Então, não é sobre a letra, mas é como eu vou colocar isso no papel. Eu não sei se já perceberam, um dia que você está ansiosa, sua letra é uma. É verdade. Com Dia que pressa. você tá assim conectada, nossa, me veio uma coisa, eu preciso muito colocar no papel. Você escreve, a letra fica linda. Então eu queria que vocês fizessem isso. Tá. Quando a gente trabalha com a criança, antes de entrar no caderno de caligrafia, não é esse o lugar, mas é trabalhar a minha ação para o mundo. Então, antes da escrita, é o ritmo. Queria que vocês fizessem um movimento do infinito. E assim, eu vou fazer e eu quero vocês me acompanhando. Ó, a gente vai trabalhar. Isso eu faço com as crianças, a gente fala para os professores nossos fazerem com as crianças. Então, quando eu vou trazendo integração para a criança... Olha. que incrível! Vocês querem? Eu quero... Infinito. Vamos do infinito. Se quiser trocar a folha. Ó. Olha Isso. isso, coordenação. Eu vi. Vocês conseguem perceber? verdade. Não, Parece e o mais muito. interessante é que cada um Isso. começa jeito. de um lugar, É, um né? lado. Olha só, ficou péssimo. Isso. Treinar isso, e não é sobre treino, é Competir. sobre... Então, você pensa uma criança que, primeiro, ela vai pegar na caneta, ela tem a postura de pega, ela tem um se colocar no mundo, ela tem a respiração. Não sei se já viram aquelas professoras antigas, quando você vai escrever, menino, olha só a postura, A postura. respira. Tinha calo, a gente tava comentando com a diretora do Calo, calo. eu tenho até hoje, gente. Daqui no Eu dedo, tenho calo. por causa Opa, da pega da aqui, e pega. que tinha que escrever forte. E assim, e pensa quanto de conexão. Quando eu estava hoje com meu filhinho, ele está sendo alfabetizado. É da esquerda para a direita. E ele vai escrever de cima para baixo. Então tem um movimento que traz uma amplitude de conexões e uma plasticidade que também é exercida e a gente não esquece. E a gente não percebe o quanto isso é importante no nosso desenvolvimento. Verdade. Porque a gente vai na escrita tipo, escrever. Mas a gente esqueceu. Gente, quando a gente estava escrevendo, quando a gente estava aprendendo, é um lugar. Na diretoria de ensino, no Ministério, são 3 anos para alfabetização. Não é 1 ano, são 3. Sim. Porque é um processo, que demanda. caminho, Então, é né? isso que eu queria que você entendesse. Existe um movimento de expressão que vem antes da escrita. E ele é o importante para a gente se conectar, porque o digital não tem isso. Sim, sim. Vamos escrever um pouquinho? Eu quero. Ó, Escrever? começa você. Vocês querem? Lógico, eu tô curiosíssima. Ó, eu tive um processo de alfabetização que quando a gente estava no 4º ano, eu não sei se vocês lembram, a gente tinha a letra bastão. Aham. E daí tem isso, qual é a letra que você quer? Que né? você quer usar, que é uma mistura, às vezes, da Exatamente. letra Então, de às vezes eu forma quero, com eu a quero letra de fixar mão. algo na minha cabeça. Aham. Eu venho e escrevo todo em caixa alta. Aham. Olha. Mas Que quando lindo. eu... Letra de forma, letra de mão. e daí quando eu tô em um lugar mais... Eu lembro dessa questão da assinatura, que quando a gente vira gente, né, e adulto, A gente brinca de tem que ter uma assinar. só que tem que ter uma assinatura bonita, né? Tem que ser uma assinatura assim que né, passe seriedade. Seriedade, né? Um E respeito. eu nunca consegui fazer isso. Não. Não, eu não vou contar qual que é a minha assinatura. vocês podem Não, copiar. eu quero que vocês escrevam. É, Vai, vamos lá. vamos olhar para Vai, isso. Lozinha. Vamos olhar para o movimento. Escreve. Porque E pra aí? mim é isso, Ó, é isso que eu expressão e tenho movimento. Tá.
Isso quer dizer muito sobre nós, a maneira como a gente escreve? Sim. Olha, Sim. Elo! Elô! Olha Sim. que lindo! Sim, olha isso. Organização, estética. Existe também um lugar de andar na linha. Vocês sabiam disso? Que Vocês sobe ou percebem? desce. Crianças menores, adultos mais ansiosos. A gente percebe um lugar de você ir, tipo, vai Elô, e daí quando você vê a pessoa tá aqui, ó. Eu tenho o costume Ou você de vai escrever escrevendo, você vai se Eu perdendo. faço o lugar da folha, né? É? Onde Vai, Gabi. eu gosto de escrever com a folha torta. A escrita assim, aqui. em vez de com papel assim, Sim. escrever assim. Sim. Deixa eu agora dar meu show, Elô. Vai, por favor, quero ver. Vou pegar uma folha só pra mim. Vocês vão se surpreender com a minha letra. Meu Deus. Ah. Olha ela! Bastão. Tá vendo? Você vê a mistura. Ela mistura tudo né? também. É, você vê a mistura, né? Você tem a letra cursiva, mas você finalizou com uma bastão Eu aqui gosto, no caminho. até o meu nome que você colocou, Gabi, eu gosto também de misturar como você fez aqui, Isso, né? Porque Eu daí acho a que a gente grande lembra. maioria das pessoas escrevem assim, ou não? Sim, sim. E esse é um ponto de personalidade, mas que também vai dizendo, a gente fala da letra de médico, né? que é aquele A letra de médico corrido. vem muito disso, porque se o médico tivesse treinado a expressão dele desde sempre e fazer simplesmente a letra cursiva, talvez a letra do médico não seria do médico. Porque o que é o cursivo? É que você consegue, sem tirar a ponta, a fazer o caminho. Então, a maneira é o quê? Que você facilite a agilidade na escrita para poder se expressar de uma forma que as pessoas te entendam. fazer. E o muito bastão legal. vem da onde? Vem das aulas de geometria, vocês Sim, lembram? sim. Então ela vem daquele lugar organizado das formas, de você entender os volumes, de você entender aquilo. Então tudo tem um propósito. E o gostoso é isso, é a gente entender. Não existe certo e errado, mas existe a maneira com que você se expressa no mundo. Isso é muito importante. Isso é muito especial, que é você, gente. maravilhosa. Amei, muito obrigada. Mais um abraço, porque eu adoro te abraçar, adoro você aqui. Muito bom, tá Que Bom final de gostoso semana. de receber. Obrigada, bom frio pra você. Nossa, tô Obrigada, obrigada por essa aula maravilhosa. Dá mais um Obrigada, abraço aí. Elô. Gente, que abraço quentinho, gostosinho. precisa, né? Gostoso, a gente gosta de abraço. Obrigada. Lembrando que os contatos estão aparecendo na sua tela.